Olá, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal, ao canal Ilana Costa, onde eu faço aqui vídeos de estudo bíblico. Nós temos um quadro aqui de resenha dos livros da Bíblia e nós temos todo o Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, todos os livros do Velho Testamento. E agora iniciamos o Novo Testamento também. Eu iniciei com o livro de Mateus, que foi ao ar na semana passada. Eu vou deixar o card aqui em cima para você ir lá assistir. Porém, como o vídeo já estava muito grande, tinha muito conteúdo, Mateus é um livro assim muito rico de detalhes, eu resolvi dividir o Mateus em algumas partes. Então hoje nós vamos falar sobre as parábolas que Jesus ensinou que estão no livro de Mateus. Tem bastante parábola, inclusive algumas são feitas em pequenas comparações. Jesus, quando compara uma coisa com outra, por exemplo, essas pequenas comparações eu não vou trazer nesse vídeo aqui porque elas já estão lá no livro de Mateus, no vídeo do livro de Mateus, tá bom? Mas eu vou falar aqui agora sobre as parábolas que Jesus usou para ensinar o seu povo. Então, começando do começo, vou te explicar agora o que são parábolas. Segundo o dicionário Oxford, é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. O que isso significa? São pequenas histórias que Jesus usa para comparar, para fazer realmente analogias, para trazer uma outra mensagem maior. E por que Jesus usava parábolas para ensinar o povo? Para te explicar isso, eu vou usar aqui as palavras do próprio Jesus registradas aí na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, no capítulo 13, que diz o seguinte, versículos 10 em diante. Presta atenção. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. De quem que Jesus está falando? Das multidões, porque Jesus falava por meio de parábolas para grandes multidões. Continuando, versículo 12. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não creem e ouvindo não ouvem nem entendem. Então, no geral, aqui a gente consegue compreender que Jesus falava para as multidões por meio de parábolas, por meio de comparações, por meio de analogias, justamente para trazer a mensagem de uma forma mais clara, trazer a mensagem de uma forma em que uma pessoa ali possa realmente entender do que ele está falando, de forma a facilitar o entendimento da mensagem. Então vamos começar. No Sermão da Montanha, que está registrado lá no livro de Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, quando Jesus falou à grande multidão, na verdade nós teremos também um vídeo aqui no canal só sobre o Sermão da Montanha, porque ele é muito rico de informações, ele é muito importante para a vida cristã, então teremos um vídeo só sobre ele. E nesse Sermão da Montanha, a gente vê que Jesus já começa a utilizar ali algumas comparações, justamente para facilitar o entendimento da mensagem. Mas eu vou pegar aqui uma comparação que me chama muita atenção e que fala muito ao meu coração, que está lá em Mateus 5, versículos 13 e 14, que Jesus nos compara com o sal da terra e com a luz do mundo. Ele primeiro nos compara com o sal da terra, porque o sal, além da propriedade, de salgar, de deixar ali a comida mais gostosa, ele também, em uma época em que não existiam geladeiras, ele era usado para conservar o alimento. Até hoje, quando a gente vai fazer comida, por exemplo, se a gente guarda a carne temperada na geladeira, ela dura mais tempo, sem precisar congelar. Então o sal ele tem essa propriedade também de conservar o alimento por mais tempo. E além disso, o sal também era usado como uma forma de tratamento de acordos, entre as pessoas ali daquela época. Então, o sal com as suas propriedades, e Jesus nos compara ao sal. Mas o que eu acho mais impactante é o que vem
depois desse momento em que ele nos compara com o sal, que é quando ele fala assim: se o sal perde o seu sabor, para que serve, se não para ser jogado fora e pisado pelos homens? Então Jesus está falando o seguinte a respeito do nosso propósito. Porque se a gente foi enviado aqui para a Terra e tem um propósito, se a gente não cumpre esse propósito, o que nós somos? Nós somos, entre aspas, né? É como se nós fôssemos inúteis, porque nós não estamos cumprindo o propósito que Deus designou a que a gente viesse a cumprir. E isso se comprova mais ainda no versículo seguinte, quando ele nos compara com a luz do mundo. Ele fala: vocês são a luz do mundo. E ele diz: não se acende uma candeia para colocar embaixo de uma vasilha, e sim para colocar no lugar apropriado, onde vai iluminar ali todo aquele ambiente. O que ele está falando nisso daqui? Em uma época também que não existia energia elétrica, luz elétrica, a luz usada na época vinha da lamparina, da queima do azeite, né, do óleo ali na lamparina. Então, de que adiantava acender uma candeia, né, uma lamparina, se era para deixar embaixo de uma vasilha, embaixo de algum lugar onde não fosse iluminar? Ela estaria ali perdendo o seu propósito. Se a luz tem o propósito de iluminar, ela deve ser colocada no local apropriado para isso. E logo a seguir, depois dessa comparação, no versículo 16, Jesus diz assim, ó: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, o que Jesus está falando? Está falando justamente que o nosso propósito é brilhar a nossa luz diante dos homens, para que as pessoas ao nosso redor possam ver e, através da nossa vida, da nossa conduta, glorificar ao nosso Pai, Deus que está nos céus. Ainda no Sermão da Montanha, no finalzinho dele, no capítulo 7, versículos 24 e 27, Jesus conta aqui a parábola do prudente e do insensato. Jesus está ali no Sermão da Montanha, proferindo palavras de ensino, de instrução ao seu povo, e ele fala o seguinte: a pessoa que ouve as minhas palavras, Jesus falando, as pessoas que ouvem as minhas palavras e pratica e coloca em prática, é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí veio a chuva forte, os ventos sopraram contra aquela casa, os rios transbordaram, mas a casa permaneceu ali firme. Por quê? Porque ela tinha ali a sua estaca, né, a sua base firmada na rocha. E quem escuta as palavras de Jesus, mas não pratica, é semelhante, é parecido com o homem insensato, porque ele construiu a sua casa sobre a areia. Então veio a chuva forte, os rios transbordaram, os ventos sopraram contra aquela casa e a derrubaram. Ou seja, só ouvir o que Jesus está falando e não praticar é insensato, é um ato insensato. Já ouvir o que Jesus está dizendo e seguir o que ele nos ensina, isso sim é um ato prudente. Já no capítulo 13, a partir do versículo 1, Jesus conta a parábola do semeador. E depois que ele conta a parábola do semeador, ele ainda explica essa parábola do semeador aos seus discípulos. Então vamos lá. Qual é a parábola do semeador? Ele diz o seguinte, que uma pessoa saiu a semear, a lançar sementes. E algumas sementes ele lançou ali à beira do caminho. E aí o que aconteceu? Depois de um tempo, vieram as aves e comeram aquelas sementes que estavam ali na beira do caminho. Depois, essa pessoa que estava semeando lançou sementes em um solo pedregoso, um solo ali misturado com pedras. E o que aconteceu? Até nasceu, né? A semente brotou ali. Porém, ela não conseguia fincar a raiz. Por quê? Porque o solo era cheio de pedras. Então ela conseguiu brotar, porém quando o sol começou a agir sobre a semente, ela foi toda ressecada, ela queimou e ali morreu.
E depois fala também que esse semeador semeou em um local em que havia um solo misturado com os espinhos, e ele lançou ali aquelas sementes. E as sementes também brotaram, porém elas foram sufocadas pelo espinho depois de um tempo. E por último, aquele semeador lançou sementes em uma terra fértil, onde brotou e deu frutos, Frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E o que Jesus explica sobre a parábola do semeador? A explicação dele começa no capítulo 13, a partir do versículo 19, quando ele diz o seguinte: que a primeira fase ali, onde as sementes foram lançadas à beira do caminho, se referem a pessoas que escutam a palavra de Deus, porém, depois de um tempo, vem o maligno, vem o inimigo e tira aquela semente ali do coração daquela pessoa. Já aquela semente lançada em meio ao solo pedregoso diz respeito a quem escuta a palavra de Deus, a recebe com alegria, porém não tem raiz, não está firmado ali em Deus. Então, quando vem a angústia ou a perseguição por conta da palavra, ela acaba desanimando ali e não prosseguindo, Tem uma duração curta. Já a semente lançada entre os espinhos diz respeito àquelas pessoas que recebem a palavra de Deus, porém as dificuldades da vida, porém a sedução das riquezas e os cuidados desse mundo acabam sufocando ali a palavra de Deus, e essa pessoa se torna infrutífera. E por último, aquela semente lançada em terra fértil. É quando a semente encontra o coração de alguém, a palavra de Deus encontra o coração de alguém, e ali ela gera frutos, Ela gera resultado e frutos e colheita a 30, a 60 e a 100 por um. A próxima parábola também está contada no capítulo 13, a partir do versículo 14, que é a parábola do joio e do trigo. O que acontece? Uma pessoa sai a semear e semeia trigo. E depois que ela semeia trigo, boa qualidade e tudo, durante a madrugada vem o inimigo e semeia e lança joio no meio do trigo. Joio e trigo são bem parecidos, porém ele é prejudicial à plantação de trigo. Por quê? Porque eles competem pelos mesmos nutrientes no solo. E também o joio tem uma certa toxicidade que o trigo não tem. Então, o que aconteceu? Veio o inimigo e lançou joio ali muito parecido com o trigo. E aí, aquele dono da plantação, os seus servos chegam, falam com ele que tem ali joio no meio do trigo, mas ele diz que não pode agora tirar ali o joio do trigo, porque senão vai acabar tirando o trigo junto. Então deixa ali os dois crescerem juntos, e aí no período da ceifa eles conseguem mais facilmente visualizar, tirar o joio para ser queimado enquanto o trigo vai para o celeiro. E qual o sentido espiritual aí da parábola do joio e do trigo? É dizer que justamente dentro aí dentre as pessoas no geral, tem aquelas pessoas tóxicas que estão envolvidas ali no meio das pessoas que estão ali para produzir, porém no juízo final, nos últimos dias, Deus fará a separação do joio que foi crescido ali no meio junto com o trigo, porém não há fruto, não há resultado, não há utilidade. Essas pessoas, que representam aí o joio, serão retirados, lançados fora, enquanto o trigo será separado, para estar ali junto com Deus. E esse sentido é explicado também pelo próprio Jesus nos versículos seguintes, capítulo 13, versículos do 36 até o 40, quando Jesus, no versículo 37, diz assim: e ele respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, que é Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Versículo 43. E os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir,
que ouça. A parábola seguinte, também no capítulo 13, versículos de 31 a 34, conta sobre o grão de mostarda e o fermento. Por que o grão de mostarda? Está explicado aqui no versículo 32, que Jesus diz que o grão de mostarda é o menor de todas as sementes, é a menor de todas as sementes. Porém, crescendo é a maior das plantas e se faz ali uma árvore, de forma que até as aves do céu vão se chegando a ela e fazendo ali os seus ninhos. E ele também compara o reino dos céus com uma pequena porção de fermento em meio a toda uma massa. Porque a função ali, né, do fermento lançado, ele leveda ali toda aquela massa. Então, apesar de serem aí duas parábolas, né, do grão de mostarda e a do fermento na massa, a gente consegue ver que o sentido delas é o mesmo. O que isso significa? Jesus compara o reino dos céus a essas duas figuras, porque ele está dizendo o seguinte, que o princípio ali do reino dos céus, por mais que seja um princípio modesto, porém tem ali o poder, né, de impactar e gerar frutos, né, e tomar ali toda aquela situação em que está envolvido. As parábolas seguintes, ainda no capítulo 13, versículos 44 e 45, são a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor, onde também são duas parábolas aí distintas, porém com o significado sendo o mesmo. Na primeira parábola, que é a parábola do tesouro escondido, Jesus compara o reino dos céus com o tesouro que foi escondido. Então o homem vem, encontra aquele tesouro e aí ele esconde de novo, vai, vende tudo que ele tem e compra aquele terreno onde tem ali o tesouro escondido. E a mesma coisa acontece com a pérola de grande valor. Jesus compara o reino dos céus com um homem negociante que vende ali, né, negocia pérolas e ele encontra uma pérola de grande valor, então ele vai e vende tudo que tem para adquirir aquela pérola de grande valor. E o que essas duas parábolas ensinam pra gente? Que o reino dos céus é o mais precioso de tudo, é o bem mais precioso. Então quando a gente encontra o reino dos céus, a gente está disposto a abrir mão de tudo, largar tudo para viver então ali o reino dos céus, que é o maior tesouro, pelo menos deveria ser na nossa vida, no nosso coração, a coisa de maior valor. A parábola seguinte é a parábola da rede, que é contada também no capítulo 13, dos versículos 47 a 49, diz o seguinte, que havia uma rede, né, de pesca e é semelhante ali o reino dos céus a quando os pescadores pegam aquela rede que pega toda espécie de peixes e então separam os peixes bons dos peixes ruins, os peixes bons para serem comercializados, consumidos e os peixes ruins para serem jogados fora. E essa também é uma parábola que diz respeito ao fim dos tempos. O próprio Jesus explica essa parábola também do versículo 49 em diante, quando ele diz assim: assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então a parábola da rede, ela também é uma parábola que diz respeito ao juízo final, né, ao fim dos tempos. No capítulo 15, a partir do versículo 10, há ali também uma outra comparação. No contexto geral, Jesus estava ali com os seus discípulos e aqueles homens, né, os fariseus, os mestres da lei, que ficavam a todo tempo tentando achar ali uma falha, criticar Jesus, eles chegam para Jesus e criticam mesmo e perguntam, falam, por que os seus discípulos não lavam a mão antes de comer? Porque isso era considerado uma impureza, você precisava lavar as mãos antes de comer. E Jesus diz para eles que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai da boca. E aí os discípulos não entendem, pedem para Jesus explicar, e Jesus explica a partir do versículo 16 até o versículo 20, quando Jesus diz que o que contamina o homem não é o que ele come, e sim o que ele fala, porque o que sai da boca, ou seja, o que ele fala, demonstra de que está cheio o coração
dele. A parábola seguinte é a parábola da ovelha perdida, que está lá em Mateus capítulo 18, versículos 10 ao 14, que é quando Jesus fala da ovelha, que tendo um homem 100 ovelhas, uma se perdendo, ele deixa as 99 ali, guardadas, e vai em busca da ovelha perdida. Encontrando a ovelha perdida, ele se alegra mais por aquela ovelha perdida do que pelas 99 que foram deixadas ali em segurança. E ele diz que assim também é Deus, o nosso Pai que está nos céus, que não é da vontade dele que nenhum de nós se perca. Ainda no capítulo 18, a partir do versículo 23 até o versículo 35, Jesus profere aí a parábola do credor incompassivo. O que é a parábola do credor incompassivo? Ele diz que um homem tinha uma dívida muito grande, que o versículo 24 diz que essa dívida era de 10.000 talentos, e talento, gente, era uma moeda equivalente aí a vários anos de trabalho. E aquele homem devia 10.000 talentos. E aí aquele credor chama o seu devedor, que devia os 10.000 talentos, e exige que ele pague a dívida. Porém, ele não tinha como pagar. Então aquele credor exige que ele, a esposa, os filhos dele e tudo que ele tem fosse vendido, tudo que ele tinha fosse vendido para que se pagasse aquela dívida. E aquele homem pede perdão, se prostra, reverencia o credor, pede para ele para perdoar a dívida. E assim o credor faz. Perdoa então aquele homem daquela dívida. Porém, um pouco mais à frente, esse homem que foi perdoado encontra um de seus conservos que devia a ele também. E esse conservo devia a ele 100 denários. Denário era uma moeda que representava um dia de trabalho. Então 100 denários, 100 dias de trabalho. Que aquele homem devia àquele outro homem que tinha acabado de ser perdoado da dívida grande. E aí ele vai e exige que aquele conservo dele pague a dívida dele e manda que lancem o rapaz na prisão até que a dívida fosse paga. As outras pessoas, vendo o que aconteceu, foram contar para aquele outro credor que tinha perdoado ele. Aquele senhor chama novamente aquele servo que ele tinha acabado de perdoar e diz o seguinte, versículo 32. Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Versículo 34. E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. E Jesus conclui aqui no versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Essa parábola aqui ela é contada num contexto de perdão, Na verdade, um pouco antes de Jesus proferir essa parábola, Pedro chega a ele e pergunta: Mestre, até quantas vezes eu vou ter que perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus diz: não digo 7, porém 70 vezes 7. E isso daqui também está registrado em Mateus 6, naquela oração que nós conhecemos como oração do Pai Nosso, quando Jesus fala: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, na verdade, é um princípio. Nós recebemos o perdão de Deus e, portanto, devemos perdoar também as outras pessoas. Nós fomos muito perdoados, então nós devemos também perdoar aos outros. A parábola seguinte é a parábola dos trabalhadores na vinha, que é contada em Mateus 20, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 16. A parábola diz o seguinte: um homem que tinha ali uma vinha sai para buscar pessoas para trabalhar naquela vinha. Era comum nessa época, em alguns lugares assim estratégicos comuns, ficavam ali pessoas prontas para trabalhar aquele dia, esperando alguém chegar e oferecer a eles ali um trabalho daquele dia, e pagavam um denário, que era o salário por um dia de trabalho. Então o dono de uma vinha saiu cedo para procurar trabalhadores, ele seleciona alguns trabalhadores cedo e combina com eles: vem trabalhar para mim e eu vou te pagar um denário. Um denário, como eu falei, é a medida, a moeda certa para um dia de trabalho. E eles concordaram e foram trabalhar
para aquele homem na vinha. Depois, por volta de 9 horas da manhã, aquele dono da vinha sai novamente, encontra ali outros trabalhadores e chama eles para trabalhar também para ele. Depois, por volta do meio-dia, ele sai novamente, encontra outras pessoas e contrata também outras pessoas. Por volta das 3 horas da tarde acontece exatamente a mesma coisa e por volta das 5 horas da tarde acontece exatamente a mesma coisa. E quando o expediente é encerrado, aquele homem então chama todos os trabalhadores e começa a pagar do último contratado. Então aquele pessoal que chegou às 5 horas da tarde foi os que receberam primeiro ali um denário. Vendo isso, as outras pessoas que estavam trabalhando desde cedo acharam ali que iam receber mais, porque afinal eles estavam trabalhando desde cedo. E aquele homem foi pagando aquelas pessoas, começando do último até chegar ao primeiro chamado. E aí todos eles receberam um denário. Porém, aqueles que trabalharam desde cedo começaram a murmurar dessa situação. Isso está lá a partir do versículo 11, que diz assim: e recebendo-o murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam só por 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste você comigo um denário? Então toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a esse homem o último tanto quanto eu dou a você. Ou não me é lícito fazer o que eu quero com o meu dinheiro? E aí ele fecha a parábola no versículo 16, quando ele diz: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E a mensagem dessa parábola aqui é justamente trazer a nós, cristãos, a mensagem de que nós não podemos ficar aí nos achando superiores a outras pessoas por causa do tempo que tem a mais, ou então por conta mesmo de serviço com Cristo, mas que Deus é generoso com todas as pessoas. E ela também nos traz aí uma mensagem que nos ensina a não sermos invejosos com o que Deus vem fazendo, né? Possa vir a fazer na vida das outras pessoas, não invejarmos a generosidade de Deus com as outras pessoas, enfim. Já no capítulo 21, dos versículos 28 ao 32, conta a parábola dos 2 filhos, que diz o seguinte: um homem tinha 2 filhos, e então ele chega a um deles e fala: filho, vai trabalhar na vinha. E aquele filho diz assim: não vou, não quero. Então aquele homem chega a outro filho, manda: vai trabalhar na vinha. E aquele filho diz: já vou lá, pai. Porém, o que disse que não ia, se sentiu mal por ter dito não e foi. Em contrapartida, aquele que disse que ia, não foi. Então, qual deles agradou ali ao pai? Obviamente, aquele que foi trabalhar na vinha, foi cumprir a missão dele. E a lição aqui por trás dessa parábola é a seguinte: o filho que promete obedecer, porém não obedece, é como se fosse ali um retrato dos judeus daquela época. Por quê? Eles diziam que queriam fazer a vontade de Deus, eles carregavam ali a bandeira do nome de Deus, porém não obedeciam. Acabavam sendo ali impostores, né? Pessoas que representavam, queriam parecer uma coisa que na verdade não era. Em contrapartida, temos aí o filho que a princípio não aceitou, porém se arrependeu e se voltou para fazer aquilo que era a vontade do pai e, portanto, agradou ao seu pai. E as últimas 5 parábolas do livro de Mateus também têm uma certa conexão com o fim dos tempos. Vamos ver? No capítulo 21, do versículo 33 até o versículo 44, Mateus traz aqui a descrição de Jesus sobre a parábola dos lavradores. E o que aconteceu? Um homem comprou um campo, cercou aquele campo, fez uma torre, fez ali um campo de colheita e ele arrendou aquele campo e viajou. Quando chegou na época da colheita, ele mandou então os seus servos irem até aquele lugar para pegarem os frutos que lhe eram de direito. E aí, aqueles servos dele, foram 3 servos,
para lá para poder solicitar esses frutos que eram dele de direito, as pessoas, os lavradores que estavam ali naquele campo, apedrejaram um dos servos, mataram o outro e feriram um deles. E aí então aquele homem, né, o dono daquilo tudo, ficou bem irritado, bem chateado e mandou novamente aquele campo outras pessoas, mais servos em maior número. E aqueles homens novamente fizeram mal ali àqueles servos que foram enviados. Então aquele homem, dono de tudo, resolveu enviar seu filho, porque ele pensou assim: ao meu filho eles vão mostrar respeito. Porém, quando chegou lá e aqueles homens lavradores viram que ele mandou o filho dele, né, que era o herdeiro daquilo tudo, eles então resolveram matar o herdeiro e ficar com o campo ali para eles. E aí Jesus pergunta no versículo 40: quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram-lhe aqueles homens: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os devidos frutos. E aí Jesus responde, versículos 42 e 43: nunca lestes nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Sobre essa parábola aqui, Jesus já estava falando inclusive dele, que Deus enviou ele para aquela terra, o próprio filho dele. Mas os lavradores o rejeitaram, né? Mas a terra, as pessoas que estavam ali, rejeitaram a Jesus. E Jesus refere-se a si mesmo como a pedra que foi rejeitada, a pedra angular, cujos edificadores rejeitaram. E interessante que depois que Jesus profere essa palavra, diz que os fariseus, os estudiosos da época, eles sabiam que Jesus estava falando deles, que eles o estavam rejeitando. E por causa disso eles queriam prender Jesus, mas tinham medo da reação do povo que tinha ali Jesus como um profeta. E a seguir, no início do capítulo 22, Jesus já conta a parábola das bodas. Qual é a parábola das bodas? Ele diz que um rei, ele tinha um filho e esse filho iria se casar, e aquele rei enviou um convite de casamento a várias pessoas para irem lá prestigiar o casamento de seu filho. Naquela época era comum que se enviassem 2 convites. O primeiro convidando, né, dizendo que haveria o casamento e convidando aquelas pessoas, e o segundo convite que é justamente para dizer que já estava tudo pronto, que poderiam vir para a festa. Então aqueles servos daquele rei foram enviar as pessoas para chamar, né, dizendo que já estava tudo certo e que eles poderiam vir para celebrar o casamento de seu filho. Porém, as pessoas não quiseram ir celebrar o casamento do filho dele. As pessoas, ali envolvidas com seus próprios negócios, cada um dando as suas desculpas, e eles resolveram que não iriam prestigiar ali a festa do filho do rei. Então o rei ficou irado, né, com aquelas pessoas e resolveu incendiar a cidade deles e resolveu convidar outras pessoas diferentes, né, aleatórias, para a festa de seu filho. Então ele mandou outras pessoas, os servos, para convidarem outras pessoas, e em pouco tempo, né, a festa do filho do rei, o casamento do filho do rei foi celebrado ali com várias outras pessoas. Então, em um determinado momento, o rei observa ali no meio das pessoas uma pessoa que não estava vestido com vestes nupciais. Também era comum, e nessa história que era muito provável, que o rei tinha enviado para aquelas pessoas vestes, roupas, para as pessoas usarem ali na festa de casamento do filho do rei. E tinha uma das pessoas que estavam ali que não vestiu a roupa que precisava ser vestida, não estava ali com uma veste nupcial, não estava dignamente apresentado naquele ambiente. Então o rei chama aquele homem, pergunta para ele por que ele não está vestido apropriadamente. Aquele homem não responde, então o rei manda amarrarem o homem e lançarem fora. E termina dizendo que muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
O que isso quer dizer? Primeiramente, que o rei chamou ali aquelas pessoas principais para ele, né, para estarem ali celebrando com ele, porém aquelas pessoas rejeitaram o convite. Então ele estendeu, né, começou a chamar outras pessoas de ambientes vizinhos que se chegaram até ele, porém uma pessoa não estava vestida adequadamente. O que significa essa pessoa não estar vestida adequadamente? Aquela pessoa, ela recusou se vestir como mandava o figurino, como o rei apresentou a ele, né, entregou a ele ali, mas ele se recusou a usar ali aquela veste, aquela roupa. E essa recusa, ela representava um insulto ao anfitrião. Ela representava ali uma arrogância, uma recusa de estar ali partilhando daquele momento. Por isso aquele homem foi retirado. E aí fica, entre aspas, a moral da história, né? Nós fomos convidados para o banquete, né, com Cristo, com Deus, para nos alegrarmos com Ele. Porém, precisamos estar dispostos a abrir mão da nossa arrogância, das nossas coisas, né, dos nossos bens, para então celebrarmos junto com Cristo, né, o reino dos céus. O capítulo 24 é um discurso de Jesus, que eu também vou fazer um vídeo sobre o discurso de Jesus em Mateus, e ele é um discurso mais pro pré-apocalíptico mesmo. Ele fala sobre o tempo do fim. E em meio ao discurso de Jesus sobre o fim dos tempos, ele traz aqui uma comparação importante, que é a seguinte: capítulo 24, versículo 32, ele está falando com os seus discípulos. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. E essa comparação aqui, ao meu ver, ela é uma comparação super importante, principalmente porque, pra mim, na minha opinião, é um indício muito forte da vinda de Jesus. Alguns teólogos, alguns estudiosos dizem que nesse ponto aqui, Jesus estava falando, quando a figueira florescer, né, isso está escrito aqui, Jesus falou, quando a figueira começa a brotar, a aparecer suas folhas, simboliza que está próximo o verão. E quando nós virmos isso, saberemos que Jesus já está vindo, né, na segunda vinda de Jesus. E aí, como eu falei, alguns teólogos, alguns estudiosos, dizem que isso daqui é a representação de que, no caso a figueira, florescer, né, dar frutos, aparecer suas folhas, indica o verão. Então, na verdade, a figueira, em vários momentos, ela é comparada com Israel, com o povo de Israel, né, com o país Israel. Então, dizem o seguinte, que quando houve novamente aí a junção, porque Israel, a gente sabe, que passou por diversas situações, a terra ali, né, aquela terra que era, ali tinha Jerusalém, o cerco de Jerusalém, veio os babilônicos, tomaram tudo, depois foi feita novamente, teve o Império Romano, depois, em 70 depois de Cristo, a cidade foi destruída novamente, e aí os judeus se espalharam por todo o mundo, depois veio Hitler com o Holocausto, e aí as pessoas cada vez mais longe, né, foram para lugares diferentes, e os judeus se espalharam por todo o mundo, e não tinham um país ali fixo. Até que em 1948, a fundação ali do país Israel, né? E que depois também teve, em 1967, uma outra guerra que também estabeleceu ali, né? Ampliou o espaço de Israel. Então, alguns teólogos estudiosos dizem que esses são os eventos. A figueira florescer é quando Israel se torna novamente um país, um povo. Então algumas pessoas dizem que isso aconteceu, a figueira floresceu em 1948. Outros dizem que a figueira floresceu em 1967. E logo em seguida vem, né, que essa geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Que todas essas coisas, tudo isso que Jesus estava falando no seu discurso sobre o tempo do fim, né, que é em Mateus 24. Então, como eu falei, algumas pessoas acreditam, e eu também acredito, que se refere a esse período. Então, quando fala que a figueira florescer e essa geração não vai passar, a gente vê que está muito perto.
Porque 1948 e 1967 é a nossa geração. Então, essa é a geração que não vai passar até a vinda de Jesus Cristo. A parábola seguinte está lá em Mateus 25 também, relacionada com o fim dos tempos, a partir do versículo 1 até o versículo 13, que fala da parábola das 10 virgens. O que acontece? Também naquela época, na festa de casamento, era comum ali as damas de honra, né, que entravam, celebravam o casamento, elas estavam ali, né, eram 10, chamadas de 10 virgens, e elas estavam ali com azeite. Como eu falei, cada uma tinha sua lamparina, né, e o fogo se fazia ali, né, era iluminado a partir do azeite. Então 5 delas estavam com azeite extra guardado e outras 5 delas não estavam com azeite extra, só estavam com aquele azeite ali. E aí o que aconteceu? Elas ficaram lá esperando o noivo vir, né? E aí quando o noivo vem chegando, né, elas acabaram adormecendo e uma pessoa grita que o noivo tá vindo, então elas acordam e aí as 5 que tinham azeite extra, elas estavam preparadas para a chegada do noivo. E as 5 que não tinham azeite extra, não tinham o que fazer, não tinham como cumprir o seu propósito ali, né, de iluminar ali aquele ambiente, de celebrar com eles. Então elas pedem, as 5 que não têm azeite pedem para as outras 5 que têm azeite para compartilharem com elas o azeite. Mas elas falam que não, falam não, porque se eu dividir com você, nem eu vou ter e nem você. Então sai agora e vai comprar lá o azeite. E aí aquelas 5 saem para comprar o azeite. E quando elas voltam, o noivo já chegou, o noivo já entrou, já se fechou a porta e elas ficaram para fora da festa. E ao final dessa parábola, o versículo 13, Jesus diz: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então essa parábola fala sobre nós estarmos preparados para o momento em que Jesus virá. E a última parábola do livro de Mateus, ela também diz respeito ao tempo do fim, que é a parábola dos talentos. Inclusive, o meu primeiro vídeo aqui no canal, gente, o vídeo foi ruim, foi o meu primeiro vídeo. Eu ficava muito sem graça de falar, isso foi há 5 anos atrás. Eu não tinha um bom equipamento, luz, nada disso. Mas eu trouxe aqui um devocional sobre a parábola dos talentos. Se você tiver curiosidade, quiser ouvir aí a parábola dos talentos, quiser rir um pouquinho de mim, né, do meu começo, de qualquer forma eu vou deixar aqui em cima o card para você assistir quando acabar esse vídeo aqui. Mas agora, já estamos no final, vou explicar aqui a última parábola para você do livro de Mateus, que é a parábola dos talentos. Então vamos lá, parábola dos talentos, capítulo 25 do livro de Mateus, do versículo 14 até o versículo 28. Diz o seguinte: que um homem, também dono de uma grande parte de terra, viajou, se ausentou por um período e chamou os seus servos, 3 dos seus servos, e deu a cada um deles uma certa quantidade de dinheiro. A Bíblia chama aqui de talentos, que eu já te falei nesse vídeo, que é uma quantia, uma moeda referente a alguns anos de trabalho. Então é uma quantia grande. E aí aquele homem deu a um dos servos 1 talento, a outro servo 2 talentos e a outro servo 5 talentos. E a Bíblia deixa claro que ele entregou a esses 3 homens de acordo com a capacidade de cada um. E aí o que aconteceu? Ele viajou, esteve fora por um tempo e depois ele retorna. Quando ele retorna, aquele servo que estava com os 5 talentos, ele investiu, ele multiplicou, ele trabalhou e aqueles 5 talentos se transformaram em 10 talentos. Então eram os 5 do servo, do seu dono, do seu senhor, mais 5 que ele tinha produzido. E ele chega então, entrega ao seu senhor aqueles 10 talentos. Ao que o senhor, né, o dono ali daquele campo, fala para ele: servo bom e fiel, no pouco foste provado, no muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E a mesma coisa aconteceu com um servo que tinha 2 talentos. Então aquele servo que tinha 2 talentos multiplicou e fez ali 4 talentos e entregou ali os 4 talentos ao seu senhor, que também disse a ele, né? Servo bom e fiel, no pouco foste provado, no muito te colocarei, entra no gozo do seu senhor. E o servo que tinha 1 talento,
ele pegou aquele seu um talento e devolveu ao seu dono, né, o dono ali daquele campo, sem multiplicar. Porque ele disse assim, ó, o versículo é o 24, quando ele diz: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é seu. Ou seja, ele ficou com medo de investir, de perder aquele talento. Então ele entrega ao seu senhor o seu único talento, né? Aquele que o senhor confiou a ele, ele devolve a ele. Ao que o senhor responde. Versículo 26. Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, no geral, o que aconteceu? 2 dos servos foram fiéis, trabalharam e multiplicaram aquilo que lhe foi confiado. E um dos servos, que é o que ele chama aqui de mau, de negligente e de inútil, ele simplesmente guardou aquilo ali e devolveu depois. E aí o Senhor fala com ele: você deveria pelo menos então ter entregado aos banqueiros para eu receber os juros. Mas não, nem isso foi feito. Então é servo inútil. E aí tirou dele o que lhe foi confiado e deu ao que tem mais, né? E aí traz essa moral da história, né? Essa conclusão que é: aquele que tem, mais ainda lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então essa parábola também claramente se refere ao tempo do fim. E apesar de nesse caso aqui estar se falando de dinheiro, né, porque talento era uma moeda, né, daquela época, a gente sabe que também pode se referir, né, àquilo que Deus nos deu, não só em relação a bens materiais, como nesse caso aqui foi o dinheiro, mas também a unção, ao dom, ao talento, a tudo que Ele te confiou. E a nossa missão como servos é o quê? É multiplicar esse talento para Deus, para devolver ao Senhor, a quem nos confiou esse talento, né? Enquanto que, se não fizermos nada, seremos aí servos inúteis. Tem noção, gente? Olha o peso dessa palavra, servo inútil, negligente e mau. Então, fica aí a mensagem super clara também da parábola dos talentos. E aqui as parábolas do livro de Mateus são encerradas. Pesadas, né, gente? Jesus, ele usava ali as parábolas para trazer maior facilidade de compreensão, como a gente já falou, mas de qualquer forma a palavra é dura, o evangelho de Deus continua sendo duro. E fica aí a dica, né, pra gente, em relação à conduta, em relação a estar preparado para a sua volta, em relação a multiplicar aquilo que Ele nos deu, em relação a trabalhar para fazer aí, ampliar a obra de Deus e tudo mais que nós aprendemos aí no decorrer do estudo das parábolas do livro de Mateus. Como eu já falei com vocês, o vídeo de Mateus já está no ar, sendo que eu dividi ele, né, em 3 partes, talvez 4, porque o dos grandes discursos de Jesus, talvez eu separe o Sermão da Montanha, mas de qualquer forma, um deles pelo menos vai ao ar a semana que vem. E nós já temos esse daqui das parábolas e também o do livro principal aí de Mateus. Semana que vem teremos Marcos, depois Lucas, depois João, depois Atos dos Apóstolos. Espero você aqui comigo nessa jornada por toda a palavra de Deus, juntos até o Apocalipse. Tá bom? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aqui pra mim um like, um joinha, de deixar um comentário, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo aqui pelo YouTube. E também quero te pedir para compartilhar com alguém que precisa saber mais de Jesus, alguém que tem vontade de conhecer mais de Jesus, já que você tá aí com essa ferramenta disponível, né, que é ouvir a palavra de Deus através da internet. Por que não compartilhar com alguém que você sabe que também precisa desse alimento, né? Então, obrigada por assistir até aqui. Que Deus abençoe você e a sua casa. Um beijo. Tchau, tchau.